Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Ferreira, eu sou treinador pessoal, sou graduado em Educação Física, pós-graduado em Exercício e Obesidade, e nessa videoaula eu vou falar um pouco da parte do meu workshop, que é o workshop de musculação e nutrologia aplicada à obesidade. Então a gente vai conversar um pouco aqui sobre o que a musculação tem a ver com a obesidade e o que a musculação tem a ver com o emagrecimento. Antes disso, eu queria mostrar alguns dados. Olha que interessante, quase 50% do Brasil ainda é sedentário, quase metade dos brasileiros não fazem nenhum tipo de atividade ou exercício físico. Isso é muito interessante para você que é estudante de educação física, para você que está se graduando em educação física, nutrição, até mesmo fisioterapia. O que você está passando para a sua área de formação? Qual a sua visão sobre a saúde, sobre a qualidade de vida? Qual a sua formação profissional e pessoal a respeito do que você faz hoje? Em torno desses 50%, a maioria das pessoas que são sedentárias, dentro desses 50%, estão avançando em idade, ou seja, quanto mais velho você fica, quanto mais velho esse indivíduo fica, mais sedentário ele se torna. Acredito eu que era para ser uma correlação diferente, ou seja, quanto mais tempo de vida você tem, mais experiência você tem, mais tempo livre você tem, mais estável você está na sua vida, em teoria era para você cuidar mais da sua saúde. Com o passar dos anos, era para você se preocupar mais com o seu corpo, para as pessoas de uma forma geral se preocuparem mais com a saúde e então procurarem mais uma academia. Mas quem procura academia? É o pessoal que está meramente preocupado com a estética, com o exercício físico de cunho estético, para ter um corpo legal. E quando a pessoa já conquista um corpo legal, depois do casamento, depois de uma estabilidade profissional e financeira, ela simplesmente abandona. Ou seja, as academias estão lutando pelo mesmo público, pelo público jovem que quer simplesmente ter um corpo bacana e se esquecendo dessa metade do Brasil que é sedentária e com o passar dos anos se torna cada vez mais inativa. Você precisa entender isso e mudar esse quadro. E olha só em torno de 5% da população brasileira está dentro da academia. Você provavelmente conhece inúmeras academias, só que essas inúmeras academias brigam entre si pela mesma pessoa. Existe um amplo público, em torno de 90% ou mais de pessoas que não praticam exercício, que não estão nas academias, não jogam aquele futebol de final de semana, mal passeiam com seu animal de estimação. Isso é muito perigoso e nós, da área da saúde, não estamos nos atentando a esses dados. Você precisa começar a revisar o seu diálogo, a forma com que você se comunica, a forma com que você encara a educação física, a nutrição, a fisioterapia ou qualquer área que cuide da saúde do ser humano. Repare só nesses dados e pense um pouco. Comece a ter um discurso não para esse 5% que já está dentro da academia, mas para esse 95% da população que não sabe a real funcionalidade de um exercício físico. Mas por que então fazer exercício aplicado à obesidade é algo benéfico? Primeiro ponto, a musculação, assim como o exercício físico, é uma das ferramentas. Você pode fazer qualquer outra modalidade, desde que bem acompanhada por um profissional. Mas a musculação é uma forma de exercício físico bastante eficaz e, com a ajuda de um profissional habilitado, ela pode sim ser uma arma extremamente importante. O primeiro ponto é, a gente pode dividir o emagrecimento ou o combate à obesidade em 4 pilares. Eu vou falar agora o primeiro pilar, que a gente pode nomear como a caloria gasta pelo exercício. Eu falei isso já algumas vezes em alguns vídeos. A caloria gasta pelo exercício, ela vai entrar numa conta que tem 3 fatores, que são a sua taxa metabólica de repouso, o efeito térmico do alimento que você consome e então a caloria que você gasta no exercício. Esses 3 fatores vão fazer ali o seu gasto energético total, que é o JET. O seu JET, o seu gasto energético total, ele tem que ser maior do que a quantidade de calorias que você consome. Ou seja, se você come por dia 2.000 calorias e você pretende emagrecer, você precisa gastar mais de 2.000 calorias. Se você gastar menos de 2.000, automaticamente você vai ganhar peso. É uma conta básica de balanço energético. Então esse é o primeiro ponto. O exercício ele aumenta esse gasto energético. Então você gastando mais energia do que consome, você vai emagrecer. Isso é o primeiro pilar. A caloria gasta pelo exercício. O exercício ele se torna positivo nesse pilar porque ele faz com que você gaste caloria. Isso é um ótimo ponto.
Um segundo pilar desse processo é a mobilização de gordura. O que é mobilização de gordura? Nós sabemos que o tecido adiposo, ou seja, a gordura, ela é metabolizada, ela é queimada num negocinho que chama mitocôndria. Essas mitocôndrias, elas estão presentes no interior da nossa célula e principalmente nas células musculares, porque sim, o músculo é uma célula. Essa fibra, que é a célula muscular, ela é capaz de aglomerar várias mitocôndrias, ou seja, quanto mais mitocôndria você tem, mais gordura você queima. E para gerar mitocôndria, você precisa gerar massa magra, músculo. O exercício, principalmente a musculação, o exercício resistido e também outras modalidades, podem aumentar a sua massa magra. Consequentemente, com o aumento de massa magra, você aumenta as células. Quando você aumenta as suas células musculares, você aumenta as suas mitocôndrias. E essas mitocôndrias vão auxiliar nessa queima de gordura. A gordura ela é oxidada lá no interior das mitocôndrias, que são essas organelas presentes nas células. Você também, estudante, já deve ter ouvido sobre isso. Então isso é muito importante. Esse segundo pilar, que é a mobilização de gorduras, é importante porque quanto mais gordura você consegue mobilizar, mais gordura você vai oxidar e queimar. Não adianta, às vezes, uma pessoa que é sobrepesada ou obesa fazer muito exercício aeróbico, por exemplo, se ela não tem, às vezes, a capacidade de transformar de fato esse esforço em oxidação de gordura. É sempre interessante, claro, exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Também um assunto para uma próxima aula. Mas é importante você fazer com que esse exercício, de fato, se torne uma oxidação de gordura. Então, gere mitocôndrias, aumente a quantidade de células. Essas células aumentadas, com certeza, vão facilitar para que você oxide as gorduras de forma eficiente. O terceiro pilar nós podemos nomear de taxa metabólica de repouso ou taxa metabólica basal. Isso entra no que eu falei já no GET, no gasto energético total. Por que que o exercício ajuda a aumentar a nossa taxa metabólica e assim aumentando também o nosso gasto energético? Quanto mais musculatura nós temos, quanto mais massa magra nós temos, mais realmente reações, mais desajustes acontecem dentro do interior das nossas células. Ou seja, uma pessoa que sofria muito, por exemplo, de falta de ânimo, realmente esse desânimo, essa fadiga crônica, ela, quando tem a sua taxa metabólica basal aumentada, ela vai automaticamente também se tornar uma pessoa mais ativa. Então a musculação pode mudar o hábito dessa pessoa. Essa pessoa tendo hábitos diferentes, ela vai ter um dia a dia mais ativo. Esse dia a dia mais ativo, com pequenas pinceladas durante o dia e alguns detalhes, vai fazer com que a sua taxa metabólica sempre seja um pouquinho mais elevada. O indivíduo sobrepesado ou obeso, ele tem a grande tendência de evitar sempre o esforço. E quando ele evita o esforço, ele cada vez vai colocando a sua taxa metabólica lá embaixo. O indivíduo que é praticante de um esporte, de um exercício ou uma atividade física, ele tem mais ânimo, mais estímulo. Quando ele consegue ter mais ânimo e mais estímulo, ele vai, com essas pinceladas, aumentando a sua taxa metabólica. Então isso tem muito a ver com os hábitos. A pessoa que é praticante, ela provavelmente vai ter uma taxa metabólica porque o seu estilo de vida vai ser mais ativo. E esse é um pilar muito importante e pode ser o terceiro pilar do emagrecimento. O quarto pilar, e também muito importante, nós podemos chamar de EPOC. O que é o EPOC? Ou também a TRIMP. O EPOC é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. E a TRIMP consiste também em a medida com que o seu treino avança. Se o seu treino tem uma TRIMP maior ou menor. Isso tem a ver com o seu treino estar mais cansativo ou menos cansativo. Quando você gera um EPOC alto, uma TRIMP alta, isso vai fazer com que o seu corpo continue consumindo oxigênio, mesmo em estado de repouso, e nesse estado de repouso você continua emagrecendo. É como se você imaginar que você estava parado. Parado, você gastava poucas calorias. Durante o exercício, essas calorias são elevadas. Então você, durante a prática, enquanto você está treinando, você está gastando caloria. Só que, a partir do momento que você para de treinar até o seu repouso, esse tempo existe uma curva. E nessa curva nós chamamos de EPOC. O EPOC é exatamente essa curva. É a caloria ou o oxigênio que você continua consumindo do momento em que você parou de treinar até o seu repouso. Essa curva é muito importante e ela é sim um dos pilares para o emagrecimento. Quando você consegue fazer com que essa curva seja eficiente, você consegue consumir energia e gastar caloria mesmo após a prática do exercício. Portanto, principalmente você que é estudante de alguma área da saúde, preste muita atenção nisso. Observe esses dados que nós falamos no começo, observe esses pilares que podem sim facilitar o emagrecimento na musculação,
medicação, né, aplicada à obesidade ou a indivíduo sobrepesados, e principalmente mude a forma com que você tem o diálogo com o seu aluno. Busque esse público que ainda não está sendo visado nas grandes academias. Preste um pouco mais atenção na forma com que você se relaciona com as pessoas, respeite a saúde daquele seu aluno, daquele seu paciente, também cliente, que você com certeza vai conseguir gerar um pensamento diferente dentro dessa pessoa. E se lembre, o exercício não tem a finalidade nele próprio. O exercício tem a finalidade com o objetivo da pessoa, ou seja, da pessoa conseguir fazer as suas atividades com mais alegria, da pessoa conseguir andar na praia nas férias ou um final de semana e não sentir cansaço, de brincar com os seus filhos, com os seus netos, passear com o seu animal de estimação e ainda chegar em casa satisfeito e não extremamente fadigado. Esse é o objetivo do exercício.